Muito bem. Estamos na campanha Olhos da Fé. Que campanha maravilhosa. Eu acho que, apesar de eu estar em estágio probatório, eu quero trazer uma palavra forte para vocês aqui hoje. Porque a gente olha para o horizonte e as nuvens estão muito negras, sabe? Nós não podemos mais ter o posicionamento do povo de Deus de ficar esperando as coisas caírem do céu. Não é assim. Nós precisamos nos fortalecer. Não adianta a gente ficar falando de fé e não viver essa fé. Nós não sabemos o que vem pela frente. O que nós estamos vendo no mundo todo é que as promessas da volta de Jesus estão sendo cumpridas. E a nossa missão como povo de Deus não é só ficar aqui cuidando do que nos falta. É estarmos preparados para acolher o que vai acontecer aí fora. É ir lá resgatar os perdidos. Então, em tempos difíceis, a solução de nossos problemas está no alcance da nossa fé. Aí você vai dizer, poxa, Luiz, você não falou que era uma nova temporada? Mas você vive falando isso, que em tempos difíceis a solução para os nossos problemas é a nossa fé. Isso é tão óbvio. É tão óbvio que a gente está deixando de praticar. É tão óbvio que a gente está deixando de exercitar. É tão óbvio que a gente está ficando contente com aquilo que nós já temos. A igreja, para mim, quando eu olhava para a igreja, eu achava que ela era um hospital, onde acolhia doentes emocionais espirituais. Hoje eu percebo claramente que a igreja ela é uma academia da fé, onde nós precisamos fortalecer o nosso espírito, através do louvor, através das células, através da palavra. Porque não há mais tempo de nós ficarmos esperando as coisas acontecerem. Olha, a Sara Nossa Terra Recreio, ela nos dá tantas ferramentas, e as campanhas que nos provocam, essa campanha Tô Dentro, dos fins de semana, do domingo, ela é genial. Mas como é que está o nível da tua fé para dizer se estou dentro? Estou dentro. Estou dentro. Não, queridos. O que nós recebemos de Deus aqui nessa casa, o que nós recebemos de Deus nas células, o que nós recebemos de Deus no IV, o que nós recebemos de Deus nos devocionais, é para que a gente tenha algo a mais na nossa fé, é para que a gente seja mais ambicioso na nossa fé. Olha para mim, eu sou um milagre. Eu era um homem completamente perdido, um homem que só cultivava vaidade. Eu não vou mais ficar falando da minha vida, que a minha mulher briga comigo, diz que eu só falo da minha vida. Mas não tem como não usar um exemplo desses. Olha para mim, eu tomei uma decisão na minha vida, eu me apresentei. Eu falei, eu quero experimentar isso. E eu digo para vocês com toda a humildade, eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu sei bem para onde eu não quero voltar. Mas para que isso aconteça, eu preciso fortalecer a minha fé. Eu preciso estar num outro nível de fé. Mas não adianta, nós como igreja precisamos estar num outro nível de fé. E para isso, nós precisamos abrir os nossos olhos da fé. A nossa visão espiritual. Sabe, nós não podemos continuar olhando para as coisas que acontecem à nossa volta com os olhos naturais. Nós não podemos continuar pensando pequeno. Você tem que ser um ambicioso na sua vida espiritual. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero ter 50 pessoas no meu discipulado. Eu quero ser pastor. Essa missão não é para uma meia dúzia de privilegiados, não. Essa missão é para todo aquele que se dispõe a se apresentar diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, me leva. Quero te servir. Eu te entrego a minha vida. Porque o que aconteceu domingo na minha vida, na vida da Beth, na vida do Lúcio, é que nós fizemos uma nova aliança com Deus. Não adianta dizer que nós já éramos pastores. Porque a unção que nós recebemos domingo muda totalmente o nosso compromisso de vida com Deus. E é isso que você tem que ambicionar. Você não pode ficar querendo só resolver o seu probleminha imediato. Resolveu, recebeu a balinha. Glória a Deus, obrigado. Não, é muito maior, a vida com Deus é muito maior. A vida com Cristo é muito maior, senão você acaba tendo posicionamento igual aquele que não conhece Jesus. Porque não interessa qual é a luta que nós vamos enfrentar.
Não interessa qual é o problema que está batendo na nossa porta. Interessa é como nós reagimos. Interessa é como nós nos posicionamos. Deixa eu ler para vocês aqui, por favor. Bota para mim, Gálatas 4, de 4 a 7. Olha o que nós temos a nosso favor. Gálatas 4, de 4 a 7. Eu sou homem dos papeizinhos, então eu me perco. Assim que é bom, que aí eu fico mais nervoso e rendo mais. Gálatas 4, 4 a 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Amém? Você entende a profundidade? Você entende a profundidade desse versículo? Jesus veio ao mundo, dentre as inúmeras coisas que Ele fez, para nos dizer que nós somos filhos de Deus. E eu tenho falado aqui repetidas vezes, esse é o maior título que um homem pode ter na sua existência. Porque general, presidente, desembargador, CEO, isso quando você morrer, querido, vai ter um monte de gente brigando para o teu lugar. Vai ter alguém colocado lá, teus herdeiros vão estar brigando pela tua fortuna. Mas filho de Deus vai te acompanhar aonde quer que você esteja. Vai te acompanhar pela eternidade. Vai te dar a chave do acesso à vida eterna. Esse é o tesouro e o privilégio de ser filhos de Deus. Aí eu quero perguntar para você. Como você tem se posicionado diante do mundo espiritual? Como você tem se posicionado diante do mundo espiritual? Diante das suas lutas, diante das injustiças, diante das maldades que são feitas. Como você tem se posicionado? Você tem se posicionado como filho de Deus ou como servo do mundo? Porque é muito triste quando eu vejo um crente reagindo igual a uma pessoa que não conhece Jesus. Igual uma pessoa que não tem o título de filho de Deus. Nós precisamos ser mais ousados. Essa coisa de ser ovelha é só porque Jesus nos comanda, mas nós somos leões de Judá. Nós temos que chegar diante do mundo espiritual e declarar mesmo, não, eu sou filho de Deus. Isso não vai acontecer na minha vida, isso não é para mim. Isso está amarrado, isso está derrotado, isso está cancelado. Mas se você não se posiciona, se você não dá ordem, como Deus vai agir na sua vida? O camarada que está lá fora que não conhece Jesus, ele também se apavora, ele também chora, ele blasfema, ele fica com medo. Me perdoe o que eu vou falar agora, mas como pode você que é dizimista e ofertante, na hora que tem uma dificuldade financeira, você não chegar diante do mundo espiritual e dizer, Nananina, não, eu sou dizimista e ofertante, eu sou filho de Deus, eu tenho uma aliança de prosperidade com o meu Deus. Você não pode aceitar as coisas do mundo espiritual tão passivamente, porque você é filho e filha de Deus. A reação normalmente sabe qual é? Vou parar de ofertar, não está adiantando nada. Mas essa não é a fórmula do sucesso. Eu, depois de muitos estudos e pesquisas de Harvard, eu descobri que a fórmula do sucesso é cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Você que está aí em casa, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. E quando Deus cuida das suas, Ele te surpreende. Mas para isso, queridos, para que a gente saia desse estado de acomodação,
para que a gente saia desse estado de pequenez espiritual, nós precisamos abrir os nossos olhos da fé, enxergar sob um novo prisma, entender qual é a nossa missão, ter vontade de crescer na vida espiritual, não vir apenas para receber, vir para receber, para transbordar. Não há nada melhor do que servir a Deus, queridos. Vocês sabem disso. Não há nada melhor do que servir a Deus. É tão legal quando alguém chega para você e diz assim, pastor, agora posso falar, né? Pastor. Estou demais, né? Pastor, eu orei pela fulana e ela me ligou hoje, o casamento dela foi restaurado. Que coisa maravilhosa. Ser usado por Deus mostra para nós o tamanho da nossa responsabilidade e o enorme prazer que é ter o Espírito Santo movendo pelas nossas vidas. E por que nós fazemos tão pouco? Porque nós não abrimos os nossos olhos da fé. Eu quero ler para vocês aqui uma passagem também que eu acho muito interessante, que está em Mateus 9, 27. Mateus 9, de 27 a 30. Quando Jesus cura 2 cegos. Olha que, presta atenção, olha que interessante. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor. Nós cremos. Responderam eles. Jesus tocou os olhos deles e disse, então seja feito como vocês creram. E os olhos deles ficaram curados. Essa passagem é sensacional porque você vê Jesus curando vários cegos ao longo da Bíblia. E, por exemplo, Bartimeu, que eu não vou falar, Carlos Alberto, você não precisa ir embora, fica tranquilo, não vou falar mais sobre Bartimeu. Bartimeu, por exemplo, Jesus chama para que ele venha até ele. Esses 2 cegos ficaram seguindo Jesus. Você consegue imaginar? Jesus era um cara meio atlético, né? Andava pra caramba, né? Estava sempre lá, caminhando daqui para cá, daqui para lá. Devia ter uma passada forte, né? Eu imagino Jesus o máximo. Eu sinto muito, mas Jesus para mim era o cara. Imagina acompanhar a caminhada de Jesus, cego. 2 cegos, um guiando o outro. Que loucura. Mas eles não desistiram. Jesus não olhava para eles. Jesus não chamou eles. Jesus continuou no seu trilho. E eles vieram atrás. E eles não desistiram. E quando Jesus está na casa, eles não ficaram esperando Jesus chamar eles, não, queridos. Eles não ficaram, Jesus não olhou para mim, não quero. Jesus não falou comigo, não vou. Esse Jesus não merece. Quem ia deixar de enxergar a eles, querido? Quem deixa de receber o milagre somos nós. Quando nos colocamos numa posição de soberba diante do nosso Deus, quando nós queremos que Deus venha até nós é que temos que ir até Ele. Essa é a realidade. Nós queremos tanto e estamos dispostos a dar tão pouco. E essa passagem ela é sensacional, porque quando eles chegam perto de Jesus, esses homens eram cegos, no natural. Mas no espiritual, os olhos da fé deles estavam completamente abertos. Eles sabiam que ali era a única solução para a vida deles. Meu Deus, recuperar a visão. Você já se imaginou cego? Eu no Covid fiquei sem olfato e sem paladar. Já estou com um probleminha de audição, é fato, por causa da data de nascimento antigo. Mas sem olfato e sem paladar foi horrível. Agora imagina você sem enxergar, sem ver a natureza, sem olhar para o rosto das pessoas, sem sentir nos teus olhos a emoção, sem apreciar um dia bonito, uma obra de arte de Deus para a nossa existência. Os olhos espirituais daqueles cegos estavam completamente abertos. E eles seguiram, eles foram na sua dificuldade, eles foram atrás. Quando Jesus entrou na casa, eles não tiveram medo de Jesus ser grosseiro, de lhe repelir. Eles foram lá no Mestre, era ali que estava a salvação, era ali que estava o remédio, era ali que estava a cura.
o milagre. E Jesus não deu um mole para esses homens, porque ele pergunta para eles: o que queres que eu te faça? Vocês creem? Olha, eu acho isso sensacional, gente. Vocês creem que podem ser curados? Vocês creem? Sim, Senhor. Então seja feito conforme a sua fé. Quantas vezes nós ficamos no meio do caminho, porque estamos com nossos olhos espirituais fechados. Quantas vezes a gente até consegue seguir Jesus, mas chega dentro da casa, fica com vergonha de chegar perto, fica querendo que Jesus te note. Queridos, a bênção está ao alcance da nossa fé. A bênção está ao alcance da nossa fé. Da mesma maneira, outra história na Bíblia, eu não vou ler porque o meu tempo já está indo para o beleléu. Outra história na Bíblia que me emociona é daqueles quatro homens que levam o paralítico. Aquilo é um exemplo de olhos da fé. Porque bastava, na primeira temporada eu já falei isso, mas é bom reafirmar. Bastava que um daqueles homens duvidasse. Bastava que um daqueles homens não cresse que a salvação estava ali dentro com Jesus. O impedimento era enorme, o obstáculo gigantesco. Afinal de contas, eles chegaram carregando uma maca com um homem aleijado e tinha uma multidão no local. Jesus estava no meio dessa multidão. Muitos de nós, queridos, assim, com muita humildade, muitos de nós teriam desistido, dizer, não dá, tentei. Eu vim até aqui, eu me apresentei, eu fui no culto, eu fui na célula, mas eu não consegui encontrar Jesus, porque ele estava lá no meio. E esses homens, os olhos da fé deles estavam tão abertos, que nenhum deles vacilou. Porque se qualquer um daqueles que estivesse carregando dissesse assim, tá louco, eu não vou destelhar a casa dos outros, os caras vão querer que eu pague. Eu não tenho dinheiro para isso. Você está maluco, vão prender a gente, isso é propriedade privada. Ai, meu Deus, o advogado não aguenta. Você está doido? Os caras estão lá, rapaz, o Jesus vai rogar uma praga para a gente. Não. Nenhum obstáculo pode ser suficiente para te impedir de receber a bênção e o milagre de Deus. A cura, a transformação, o sucesso financeiro, a prosperidade. Tudo isso está ao alcance da sua fé. Não esqueça isso hoje. Tudo isso está ao alcance da sua fé. E eles foram, e eles subiram ao telhado. Precisavam dos 4 para subir aquela maca. Eles destelharam, eles desceram aquele homem. E sabe qual foi a recompensa? O homem voltou carregando a sua maca para casa. Foi muito esforço? Foi. Foi muito risco? Foi. Mas o homem voltou carregando a sua maca para casa. É assim que eu vejo a igreja, sabe? É assim que eu vejo a igreja. Todos nós precisamos estar crendo na mesma sintonia. Todos nós temos que gritar, estou pronto. Todos nós temos que estar preparados para levantar a maca com alguém que está com uma área da sua vida totalmente paralisada, destelhar, levar na presença de Jesus. É assim na célula, gente. É assim no discipulado. É assim no devocional. É assim quando a gente está louvando a Deus. Esse é o posicionamento de quem tem seus olhos da fé abertos. Nós, como igreja, temos que estar sempre preparados para acolher. Nós, como igreja, temos que estar sempre preparados para amar. Mas também temos que ser fortes para destelhar telhados, para levantar paraplégicos. Temos que ser ousados na fé. Essa semana, ou 15 dias atrás, eu recebi um vídeo muito negativo de uma pregação, e 20 caras me mandaram o vídeo falando, olha aí a sua igreja, olha essa igreja, olha a igreja evangélica. A minha veia de advogado pulou na hora, eu já queria pegar a lei, eu já queria fazer uma resposta formal, mas eu sou casado com a mulher plena, né? Aí ela virou para mim e falou assim, querido, Deus não precisa de advogado. Meu Deus. 20 caras me mandaram o vídeo falando, olha aí a sua igreja, olha a igreja evangélica. A minha veia de advogado pulou na hora, eu já queria fazer uma resposta formal, mas eu sou casado com a mulher plena, né? Aí ela virou para mim e falou assim, querido, Deus não precisa de advogado. Meu Deus.
Aí eu resolvi dar uma resposta simples para eles. Eu falei assim, é verdade, esse vídeo que vocês me mandaram é muito ruim. Não tem defesa. Contra fatos não há argumentos. Porém, eu tenho 100 vídeos aqui, espetaculares da minha igreja. Então eu vou deletar esse ruim e vou ficar com os 100 positivos. Olhos da fé, queridos, olhos da fé, queridos. Precisamos abrir os nossos olhos da fé para ter o entendimento claro que a força da nossa fé, com o poder do altar de Deus, materializa o nosso milagre. Quando Jesus nos transforma, quando Jesus vem trazer a notícia que agora nós somos filhos de Deus, quando ele vira para o cego e fala assim, seja feito conforme a sua fé, ele está dizendo que é a nossa fé que vai mover agora o mundo espiritual, que é o nosso posicionamento como filho e filha de Deus, ao declarado ao mundo espiritual, a nossa irresignação com o que está acontecendo na nossa vida, é que vai fazer com que o mundo espiritual seja movido. Aquele episódio que Jesus chega também para ressuscitar Lázaro, que coisa maravilhosa. Jesus chora como homem, a perda do amigo. Ele estava extremamente emocionado. Ele tinha tanto poder e emocionado do jeito que estava, que ele podia ter dito assim, Lázaro, passa pelo meio dessa pedra e vem para cá. Eu falei isso hoje de manhã no devocional. Lázaro, eu vou até aí te ressuscitar, e passava como num passe de mágica pelo meio dessa pedra. Só que não foi isso que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar que a nossa fé é que faz com que o Espírito Santo concretize o milagre. Então, retira a pedra, foi a palavra de Jesus. Retira a pedra para que o Espírito Santo possa entrar lá e fazer o milagre da ressurreição. Retira a pedra, faz a tua parte, retira a pedra, porque o sobrenatural de Deus já está determinado. É assim que nós temos que reagir. É só retirar a pedra, porque o sobrenatural de Deus já está determinado na sua vida. Mas como Deus pode agir se você não crê? Como Deus pode fazer uma coisa grande se você está feliz com a balinha que você está recebendo? Eu quero a feijoada da Sandra. Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar, eu quero convidar você para um momento especial. Você que está em casa também, você vai participar disso. Vá de levantar dessa tua poltrona aí, desse sofá, sai da cama. Eu quero te convidar agora para um momento espiritual. Porque se você não está conseguindo abrir os teus olhos da fé, se você não está conseguindo fazer com que os teus olhos da fé comandem a tua vida espiritual, nós vamos liberar isso aqui agora. Porque vida cristã, fé é movimento, é ação. Não é ficar esperando, não. Já se esperou muito. Nós temos que partir, estou pronto, nós temos que partir. Tem um mundo aí fora adoentado, carente, perdido. E nós temos o que há de melhor, a palavra de Deus, a oportunidade de uma pessoa que não tem nada, como eu, não tinha nada. Eu não aguento mais falar isso. Eu era tão pobre, que a única coisa que eu valorizava era dinheiro, gente. Quase joguei fora uma família linda. Eu ia perder a melhor mulher que Deus podia ter me dado. Tudo isso porque eu não conhecia Jesus de verdade. Aí eu dizia que eu tinha fé, você acredita nisso? Não, eu tenho fé. Só que eu era o Deus da minha vida. Eu só lembrava de Deus quando dor de barriga. Eu só lembrava de Deus quando dava muito ruim. Porque mais ou menos ruim eu dava meu jeito. Ou pelo menos achava que dava, né? Sabe qual é o maior problema do malandro? É que no fundo ele é um trouxa. Eu era tão malandro que eu era o maior dos trouxas. Mas Deus me resgatou. Deus abriu meus olhos da fé. Deus me deu uma oportunidade. E é como eu falei no início desse culto. Foi uma frase do Bispo Francisco, que a pastora Dani Ferretti até falou hoje aqui. Quando o Bispo Francisco falou, qual o propósito da sua vida? Eu não lembro de nada que aconteceu naquele culto. Eu não lembro do louvor. Eu não lembro nem qual era o tema da pregação. Mas essa frase, qual é o propósito da sua vida, mudou a história da minha vida. Porque era aquela frase que Deus tinha para mim. Aquela frase, eu exprimi aquela frase no curso da semana, no curso do mês, e ela me fez ter vontade de voltar para a igreja, e eu ouvi novas frases, e eu ouvi uma outra palavra. Mas qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? E vocês podem olhar para cá. Esse aqui hoje é o propósito da minha vida.
Não porque eu tenha galgado um novo cargo, não porque eu tenha hoje um posto de poder no mundo da igreja. Não, queridos, a minha responsabilidade hoje é muito maior. A minha responsabilidade com a aliança que eu fiz com Deus domingo, ela é para a vida eterna. Hoje, eu já não sou mais dono da minha vontade. Hoje, a minha vontade tem que servir a Deus. Hoje, o meu caminhar tem que ser para amar ao próximo e servir a Deus. Mas eu volto a dizer para você, conforme os estudos de Harvard, cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas. Então eu quero convidar você agora para mudar a história da sua vida. Se os olhos da fé não estão abertos, não estão fazendo com que você enxergue, eu quero que você seja muito corajoso agora. Isso não é para qualquer um, não. Você vai ter que ser muito corajoso. Eu quero que você fique de pé. Estou pronto. Agora nós vamos dizer para o mundo espiritual, nós estamos prontos mesmo. Nós vamos declarar em fé que tudo aquilo que está impedindo que os nossos olhos da fé enxerguem com clareza o que Deus tem para a nossa vida, vai ser removido nesse instante. Você que está em casa, participa desse movimento. Essa é a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Porque quando a gente enxerga com clareza, a gente não tropeça, a gente não cai, é mais difícil de nos enganar. Então, queridos, eu quero que vocês repitam o que eu vou falar aqui. Mas não repete por ser um ato de religioso ou por ser um momento do culto. Repete com seu coração, repete com fé, com ousadia, repete igual aqueles dois cegos, crendo que Deus vai trazer a visão para a sua vida. Aquela visão que vai transformar a tua vida, que vai fazer o seu milagre ser materializado, que vai resgatar a sua família, que vai resgatar o seu negócio, que vai te trazer prosperidade, que vai trazer teu filho de volta para casa. Esse é o coração que você tem que ter agora. Essa é a fé. Então repete comigo com muita ousadia diante do mundo espiritual. Eu removo toda venda que me impede de enxergar a minha vida, minhas lutas, com os olhos da fé. Faz assim, ó, tira a venda que estava te impedindo de ver. Eu declaro ao mundo espiritual, como filho, filha de Deus, que todas as escamas que tiram a nitidez da visão de minha fé são removidas dos meus olhos espirituais. E faz assim. Agora tem que ter muita fé, hein? Agora vai ter que ter muita fé. Eu sopro. E sopra. Mas sopra com muita força. Com toda a força da minha fé. A fumaça que cega a minha visão espiritual, tendo agora a visão clara do poder e do amor de Deus sobre a minha vida. Amém. Aplauda o Senhor com toda a alegria do seu coração. Aleluia. Aleluia. E para encerrar, acende a luz, por favor. Acende a luz, por favor. Pode sentar. Para encerrar, eu quero deixar para vocês um versículo que tem falado um trecho de Filipenses, do capítulo 4, que tem falado muito a minha vida, que tem sido tema de reflexão diária para mim. Está lá em Filipenses 4, de 6 a 8. Filipenses 4, 6 a 8. E diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo.
Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amém? Que os nossos olhos da fé façam que nós venhamos a enxergar as coisas positivas do caminhar com Deus. Que as notícias negativas, que as nuvens pretas lá fora sejam suprimidas pelo nosso olhar sobrenatural, pelo nosso posicionamento de filhos e filhas de Deus. Na autoridade de Jesus, eu abençoo todo aquele que participou desse momento. Eu abençoo aquele que participou desse momento, seja aqui, seja na sua casa, para que seus olhos da fé sejam agora liberados e você enxergue o amor incomensurável do nosso Deus Pai eterno. Amém, amém, amém. Eu não posso deixar de chamar uma pessoa aqui para fazer a bênção final. Não, a bênção final não pode ser feita por mim. Quem achou que era Ana Cláudia quebrou a cara. Não vou dar essa moral para ela hoje. Eu tenho que chamar você, Lúcio. Eu tenho que chamar você, meu irmão. Esse é um homem de Deus. Quero apresentar para vocês um verdadeiro homem de Deus. Esse homem é inspiração na minha vida. O que eu vivi com o meu general, como eu brincava com ele lá na África, poucas pessoas vão ter oportunidade de viver na vida. É amor, é confiança no Senhor, um homem de oração. Eu sabia que Deus não ia acabar essa história. Era só um momento de fé na vida dele. Era só para ele ver o quanto essa igreja o ama, o quanto ele é precioso para o nosso mundo, o quanto ele agora, mais forte, venceu a morte, vai derrubar todas as barreiras que forem apresentadas na sua vida. A bênção final, pastor Lúcio. Eu agradeço a Deus e louvo pela vida do Luiz Manuel. Ele tem me honrado sempre, ele até exagera, porque nós somos amigos, irmãos de fato, e entre nós existe uma verdade. Essa verdade é Jesus Cristo. Amém. Então nós caminhamos junto em fé com Cristo Jesus. Fazemos a nossa parte e buscamos que as pessoas que caminham conosco também façam a sua parte, nos acompanhem nessa luta diária, porque a vida cristã não é uma vida de prazeres, de facilidade, é uma vida de luta, de dificuldade, de desafios. E eu te agradeço pela honra que você me dá de fechar o culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E porque nós temos semeado na presença do Senhor, nós teremos essa semana uma colheita sobrenatural. Nós teremos uma colheita sobrenatural em nome de Jesus. Bom e paz, que o Senhor os acompanhe. Deus abençoe.